Oi, minha gente, bom dia, né? Eu tô mandando logo, né, disponibilizando logo a aula, tá? Para que vocês já fiquem aí à vontade para definir o horário que vocês vão assistir a aula e realizar as atividades, tá? Bom, eu tinha feito uma revisão de potenciação, né? E como a gente ainda tá com a ficha, né? E alguns alunos questionaram a respeito da parte de radiciação, eu vou fazer então uma revisão de radiciação, tá? Falar um pouco do que é raiz, porque que raiz e potenciação são operações opostas. Vou falar também das propriedades, né, que a gente pode utilizar para resolver questões com raiz. Bom, e é isso, tá? Vamos começar. Eu trouxe aqui uma apresentação, tá? PowerPoint. Eu vou botar aqui para guiar um pouco a gente e também vou utilizar o quadro. Então, vamos lá. Bom, então aí a gente volta um pouco para a radiciação e a gente vai iniciar bem lá do comecinho, né? O que é uma raiz, definição de raiz como potência nessa relação, raiz quadrada, cúbica, algumas propriedades, como compor uma raiz e a racionalização. Bom, primeiro ele fala aí, né, o que seria uma raiz, porque que raiz e potência são tão ligadas. E ele traz aí, imagine uma árvore, onde a base dessa árvore, né, o tronco dessa árvore, é um quadrado. Né? E aí, ele diz que essa raiz, né, o lado da raiz vai valer 9, né? Essa área desse quadrado vale 9. Por quê? Né? A área do quadrado aqui, ó, vale 9. Por quê? Porque o lado vale 3. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, dá 9. E assim a gente descobre a área do quadrado. Então, a raiz aí seria de 9, né? A raiz de 9 seria 3. Por quê? Porque exatamente 3 multiplicado por 3 é que equivale a 9. A raiz de 9 equivale a 3. Por isso, essa relação entre potência e radiciação. Tá, Ela, mas eu não entendi a potência aí. O que é que a potência tem a ver? A raiz de 9 seria igual a 3, né? Por quê? O índice aqui não é 2. Né? Toda vez que a gente tem uma operação oposta, a gente não pode tirar a prova real, né? Na adição e na subtração, por exemplo. 9 mais 4, 13. 13 menos 4, 9. Na multiplicação e na divisão, 2. 2 vezes 2, 4. Na radiciação, é a mesma porque o índice é 2. Então, a raiz quadrada de 9 vai valer quanto? Esse número aqui, eu vou fazer a operação oposta, tá? Vou inverter. Ele elevado ao índice deve ser igual ao meu radicando. Então, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Quadrado perfeito são aqueles que a gente estudou, né? 3 vezes 3, 2 vezes 2, 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16 vezes 16, 15 vezes 15. Esses são os quadrados perfeitos. Então, aí, ó. Aí eu tenho um quadrado, né? X vezes x, x ao quadrado. Aumentei aqui, ó, né, para 3 pontinhos, mas permanece a mesma coisa, ele pode ter o tamanho que for, a raiz perfeita, né, um quadrado perfeito. E aí a gente vai, de fato, né, para o que seria uma raiz, os símbolos. Então, a raiz ela é uma expressão que vai conter um índice, um símbolo, que é chamado de raiz, e um numeral que vai estar dentro desta raiz, dentro desse símbolo, que é chamado de radicando.
Então, aqui eu tenho 3 exemplos, né, de raízes. E eu vou identificar quem é o índice, quem é o símbolo e quem é o radicando. Nesse caso aqui, no primeiro caso, o índice, tá, é o 4, o símbolo da raiz, e o meu radicando, que é, nesse caso, uma potência, tá, da quarta. Então, o índice, todo mundo, o índice, a raiz e o radicando, tá? Na letra B é a mesma coisa, 8 é o índice, o sinal, e menos 5,3 é o radicando. Mesma coisa aí, tá? Nesse caso aí é uma fração. Então, os elementos de uma raiz, M é o índice, o sinal é o símbolo da raiz, e o A, né, o A elevado a N é o radicando. Aí, obrigatoriamente, vai ter expoente de radicando. Pessoal, quando o expoente não aparecer, é porque é que valor? 1, tá? Então, o que significa a raiz? A raiz, ela é uma potência com expoente fracionário. A gente aprendeu isso. Né? A gente tem como passar de raiz, de potência para raiz e de raiz para potência. Então, ó, como é que eu consigo passar de raiz para potência? Lembra que o meu radicando, né, a base do meu radicando, ele vai ser a base do meu expoente, a base da minha potência, enquanto o 5, ele não é o expoente, ele vai continuar sendo o expoente da minha base. Porém, o 4, ele vai virar, ele é o índice da raiz, e ele vai virar o denominador do meu expoente. Então, vamos lá, o 2 é a base do expoente, ó. Tá vendo? O 2 é a base do expoente. O 5, o 2 é a base da potência. O 5 é o expoente, né, desta potência. E o 4, já que é o índice, ele vai virar o denominador do meu expoente. Aqui é a mesma coisa, né? O meu radicando é menos 5,3 ao cubo. Então, esse aqui vai virar a potência normal, a base e o expoente. A base e o expoente. Porém, esse expoente obrigatoriamente vai ser fração. E quem vai ser o denominador? O índice da raiz. Mas não aparece, porque subentende-se que é o 2. Aí, outro exemplo, né? 4 quintos elevado à sétima. E o índice 6 é o denominador do meu expoente. Aí ele faz justamente o contrário. Ele tem a potência e faz você transformar aqui, porque ele não precisa se apresentar, né? A gente não escreve quando a raiz é quadrada. Aí é a mesma coisa, tá? Ou a minha base, ela é a base lá do meu radicando. O 7 é o expoente dessa potência. E o 6 é que vai virar o índice da minha raiz. Aí ele pede para a gente transformar as seguintes raízes em potência. Nesse caso, 4 seria a base, né? Só que não tem expoente, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Se não tem expoente, é porque o expoente vai ser 1. Então, vai ficar 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 vai ser a minha potência. E quem vai ser o denominador do meu expoente fracionário? O 2, que é o índice que não aparece. Ok? De novo, vou botar o 7 ao cubo, vai ser a minha potência. Só que o expoente tem que ser fracionário. Quem vai ser o denominador? O 2, que a raiz é quadrada. 3 quintos. 3 quintos é a base. Quem é o expoente? Não aparece, porque é 1. Então, vai ficar 3 quintos elevado à primeira, né? E o denominador do meu expoente fracionário? 2, que não aparece. Mesma coisa aí, 4 sétimos elevado ao cubo. E esse cubo, né, esse expoente tem que ser divisível, tem que estar dividindo por 2, que é o índice da minha raiz. Mesma coisa aí, isso aqui vai ficar 5
elevado à primeira, dividido por 3, tá? Mesma coisa, 7 elevado à quarta, dividido por 3. 5 terços elevado ao quadrado, e o expoente vai estar dividido por 3, que é o índice da raiz. M é a quinta, e esse expoente 5 vai estar dividido por 2. D elevado a N, dividido por M. O contrário também vai ocorrer, né? 6 elevado à primeira, e o índice da raiz é 2. Tá? 0,3 à quinta, dentro de uma raiz quadrada. 2 quintos à nona, 2 quintos à nona, dentro de uma raiz com índice 2. 4 elevado ao quadrado, dentro de uma raiz cúbica. Menos 7 elevado à sexta potência, sobre 5 elevado ao cubo, todo ele elevado à primeira, dentro de uma raiz com índice 7. CB elevado à primeira, né? Ah, tá. É A, né? Porque para mim tampou aqui. A elevado, C é o expoente, e B é o índice da minha raiz. Então, em geral, né, a gente vai ter que N está elevado a B dividido por A. N, o expoente continua formando a potência, só que o expoente vai ser fracionário, levando em consideração o índice da raiz. Lembrando que A deve ser maior ou igual a 2, tá? Se for igual a 1, vai acabar dividindo B por 1, vai dar B. Nesse caso, né, se a minha base for 0, 0 elevado a qualquer número é 0, tá? Ficaria 0, tá? Elevado a B sobre A. Então, nesse caso, ficaria 0. Então, 1 elevado a B, né, independente do valor que seja, todo número, né, o número 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. E a raiz de 1 sempre vai ser 1, seja ele qual for. A raiz que for, né, com qualquer índice. Leitura de uma raiz. Então, quando o índice é 2, raiz quadrada. Índice 3, raiz cúbica. Índice 4, raiz quarta. Índice 5, raiz quinta. E assim sucessivamente. Então, a raiz quadrada é quando eu tenho um número que é elevado ao quadrado, dá exatamente o valor do meu radicando. Então, que número elevado ao quadrado dá exatamente 4? 2. 2 vezes 2 é 4. Ou lembra que 2 elevado ao índice, ó, tem que dar o valor que está dentro do meu radicando. Que número elevado ao quadrado dá 4? 2. 9, 3, já que 3 vezes 3 é 9. Mesma coisa para 16. Mesma coisa para 25. E a raiz de 2? Eu não tenho nenhum número inteiro, né, que é elevado ao quadrado de 2. Isso aí vai dar uma dízima, né, não periódica, periódica infinita, tá? E aí a gente só poderia fazer uma aproximação, né? Só uma aproximação de 1,41. Raiz cúbica, então, é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, um número que esteja elevado ao cubo, que dê, nesse exemplo aqui, 8. Então, que número elevado ao cubo dá 8? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Para 27, 3. 64, 4. 125, 5. Raiz cúbica de 3. Né? Também dá um valor de 1,44. Dá uma dízima periódica infinita. Então, quando o índice for igual ao expoente, eu já expliquei para vocês, né? Se a gente seguir a mesma linha de raciocínio que a gente teve agora, quando o índice for
igual, né, quando o expoente do meu radicando for igual ao meu índice, o que é que vai acontecer? Nesse caso, né, ficaria 3 ao quadrado dividido por quanto? Pelo quadrado, que é o índice. Só que, pessoal, quanto é 2 dividido por 2? 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso que a gente estabeleceu que quando o índice fosse igual ao expoente, a gente ia eliminar eles e ia liberar a base. Ok? Então, é o que ele traz aí. Ó. A gente já sabe, né, que 2 vai ficar elevado ao cubo e vai dividir esse cubo por 7. E aí, qual seria o resultado, então, da raiz quinta de 2 à quinta? Pessoal, se vai sair da mesma maneira, ficaria 2 elevado a 5, e esse 5 seria dividido por 5. Só que 5 dividido por 5, 5 dividido por 5 é 1. Então, ficaria 2 elevado à primeira, que é 2. Por isso que a gente pode, quando o expoente for igual ao índice, a gente elimina eles e libera apenas a base, tá? Então, em geral, quando o expoente é igual ao índice do meu radical, da minha raiz, eu simplesmente digo que o resultado vai ser o valor do meu radicando, o valor da minha base do radicando. Posso multiplicar raízes que tenham números iguais, que tenham índices iguais? Posso. Quando isso acontece, né, eu posso colocar ambas dentro da mesma raiz. Tá? Eles têm o mesmo índice, né? Se o índice é o mesmo, eu posso utilizar o mesmo índice e a mesma raiz para ambos os radicandos ficarem dentro de uma raiz só. Ele complicou, né? Mas é a mesma coisa, tá certo? Bota aqui 2, né? Vai ficar elevado a 1 meio. Por quê? Esse 1 meio é a mesma coisa que 9 vezes 1 meio. Tá? Então, ele isolou 2 a nona e sobrou 1 meio. A mesma coisa ele faz aqui, mas dá no mesmo, minha gente. O resultado final é que eu posso, desconsiderem isso aqui, essa demonstração, para não confundir mais a cabeça de vocês, mas quando o índice é igual, basta a gente repetir a raiz no mesmo índice, bota o índice único e bota os dois radicandos dentro da mesma raiz, já que ela tem o mesmo índice. Acontece isso também, né? Acontece o inverso da gente ter um produto dentro de uma raiz e cada base dessa daqui, cada radicando desse, eu consigo separar, já que ele tem o mesmo índice. E acontece a mesma coisa para a divisão, né? Para quociente de raízes iguais. Tá? Ó, mesma coisa, né? Quando o índice é igual, a gente bota a raiz, bota o índice e faz a multiplicação entre os fatores dentro de uma raiz única. Nesse caso aqui, ficaria a raiz cúbica de 6 vezes 36. Tá, e como é que deu 6? Por quê? A raiz cúbica de 6 vezes 36, 6 vezes 36 dá 216. E a raiz cúbica de 216 é 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Entenderam ou não? Se não entenderam, é isso aqui. Ó. Deixa eu sair aqui rapidinho. Ó, se vocês não entenderam, é isso aqui. A gente tinha lá a raiz cúbica de 6. A gente tinha lá a raiz cúbica de 6, certo? Vezes a raiz cúbica de 36. Como eles têm o mesmo índice, né? E eu estou multiplicando, eu posso juntar ambas as raízes, ambos os radicandos, dentro de uma raiz só. Raiz cúbica de 6 vezes 36. 6 vezes 36 é 216, minha gente. Que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né?
já que tem que ser ao cubo, daria 216. 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Bom, e aí ele pede, né? Ele repete a mesma propriedade aí na letra A, né? Na letra B, ó. Raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 2. Vai ficar a raiz quadrada de 8 vezes 2, que dá 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Que é a mesma coisa. A raiz cúbica vai ficar 3 quartos vezes 9 16avos. Multiplicação de fração aqui dentro, né? 3 vezes 9 daria 27. 4 vezes 16 daria 24, vai 2, 64. E aí a gente extrairia a raiz cúbica de 27, que dá 3, e a raiz cúbica de 64, que dá 4. Então fica 3 quartos. Tá? E ele vai seguindo aí com exemplos. Tá? Bom, a mesma coisa vai acontecer para a divisão de raízes de índices iguais. Do mesmo jeito, eu posso, né, acoplar todo mundo dentro de uma raiz única, se elas tiverem o mesmo índice. Não é o mesmo expoente, não, tá? É o índice, é o que fica aqui, ó. Então, aí, raiz quadrada de 7 à quinta, dividido por raiz quadrada de 5 à sétima. Ficaria raiz quadrada de 7 à quinta, dividido por 5 à sétima. Ele faz aquela mesma explicação maluca aí, mas o que eu quero que vocês entendam no final é isso aqui, ó. Tá? Ok? E aí ele pede para a gente utilizar, né? Fazer aí, nesse caso, a raiz de 8 dividido por raiz de 2. Ficaria uma raiz única e 8 dividido por 2. Só que quanto é 8 dividido por 2? 4. Então ficaria a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Raiz cúbica de 81 e raiz cúbica de 3. Né? Ficaria uma raiz cúbica única de 81 dividido por 3. 81 dividido por 3 é 27. Então, raiz cúbica de 27. 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Raiz de uma raiz. A gente tem uma raiz dentro da raiz. Lembra que a gente tinha potência de potência? Né? Quando a gente tinha potência de potência, a gente fazia o quê? A gente repetia a base e multiplicava os expoentes, né? Da potência de potência, a gente vai repetir o radicando e vai multiplicar os índices. A mesma coisa. Tá? Raiz quadrada de 7 à quinta. Eu repito 7 à quinta e vou fazer 2 vezes 2, que dá 4. Então, fica a raiz quarta de 7 à quinta. Tá? Raiz quarta de 7 à quinta. Basta a gente multiplicar aqui os dois índices, tá? E repetir. Cuidado, porque se aqui tivesse algum valor, eu não ia poder fazer isso, tá certo? Nesse caso aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma raiz de outra raiz. Então, eu repito meu radicando, 7 à quinta, e vou multiplicar os índices, igual como a gente fazia com potência de potência. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar a raiz sexta de 7 à quinta. De maneira geral, ó, a gente repete o radicando mn e multiplicamos os índices das duas raízes ou das três raízes, das 4, quantas a gente tivesse.
Vamos lá. Já tem essa possibilidade de fazer. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. E qual seria a raiz quadrada de 4? 2. Ou 6, que dá quanto? 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí eu não entendi. Deixa eu parar aqui. Vou explicar aqui no quadro para vocês. Tá? Ó. Deixa eu parar aqui a apresentação agora. Naquele exemplo, ele dava a raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Eu tenho duas possibilidades aqui para fazer. Primeiro, porque o número 16 é um quadrado perfeito. Né? Então, eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Ah, então quer dizer que eu poderia botar aqui raiz. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Ou eu poderia aplicar a propriedade. Raiz da raiz de 16. O que a propriedade me diz? Que eu repito o radicando. E aqui eu vou formar uma raiz única multiplicando os meus índices. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta, 16. Que número multiplicado por ele mesmo, né, 4 vezes, resultaria em 16? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O resultado é o mesmo, tá? Só uma maneira. Como é que eu vou saber ainda o que é que eu devo usar? Vai depender da prática de vocês, tá? E a simplicidade da questão. Né? Se aqui eu tivesse uma potência, por exemplo, eu poderia fazer diferente, tá? Ó, vamos continuar aqui rapidinho, tá? Então, aqui, vou botar para apresentar aqui de novo. Ó. Então, vamos lá. Né? Aí ele usa ó, raiz quadrada de raiz cúbica de 7. Então, seria raiz sexta de 7. Nesse caso, não dá para resolver como a gente fez aqui. Né? Vai ficar raiz sexta de 7. Ponto. Não tem como fazer mais nada aí. Ó, raiz cúbica da raiz quarta de 5. Não posso nem tirar daqui, ó. Vou ter que usar a mesma propriedade. Então, 3 vezes 4, 12. Fica raiz, né? 12 de 5. Aí, ó, raiz quadrada, né? A raiz quadrada da raiz quadrada de m à oitava a n à quarta. Então, raiz quarta de m à oitava a n à quarta. Aí eu vou até poder resolver, tá? Eu vou botar aqui, quando eu fechar, eu explico essa daí para vocês, como é que ele chegou nesse resultado final. Ele tem a raiz quadrada da raiz quadrada de m à oitava n à quarta. Vou explicar para vocês daqui a pouco como é que ele chega nesse resultado aí de m ao quadrado n, tá? Bom, para decompor uma raiz, isso eu acho que até que eu já tinha explicado para vocês, tá? Ele faz o mesmo processo, minha gente. A gente não juntou os dois radicanos dentro da mesma raiz porque tinham o mesmo índice? Foi. A gente pode fazer o contrário, disse a vocês. A gente pode separar, já que eles têm o mesmo índice. Lembra lá, Deu e Yasmin? A nós duas, a gente do mesmo local. A gente quer se separar. A gente vai deixar de carregar nossa raiz e nosso índice? Não. Cada uma vai sair carregando a raiz e o índice, tá? E aqui ele resolveu uma adição, tá? Onde ele vai fatorar todo mundo, né? E mais na frente eu explico para vocês. Bom, lembram também da questão da racionalidade, da fatoração, né? Vou botar aqui que é outro detalhe que eu vou falar para vocês quando acabar a apresentação. Só para eu não esquecer, tá? E aí é racionalização. A racionalização é ampliar uma fração onde o denominador apresenta uma raiz. Com que finalidade? Que essa raiz desapareça. Né? Eu tenho uma raiz no denominador. Tá, mas eu não quero. Não posso ter uma raiz no denominador.
Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Eu devo multiplicar tanto o meu numerador como o meu denominador pela mesma raiz. Então, nesse caso aí, 1 sobre a raiz de 2. Quando ele multiplicar 1 pela raiz de 2, né, já que eu vou multiplicar ambos pela mesma raiz, 1 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4, que é 2. Também vou botar ali no quadro, tá? Essa parte aí eu não quero para vocês, não. Bom, esse aí é só um detalhe, tá? Como é que eu vou... a gente sabe, né, que as raízes quadradas, elas são um número que é elevado ao quadrado dê o valor do radicando. Então, não vai existir, nunca vai existir raiz quadrada para números inteiros negativos. Nem raiz quarta, nem raiz sexta. Por quê? Porque não tem como um número multiplicado por ele mesmo dar negativo. Não entendi aí, por exemplo, menos 2. Menos 2 ao quadrado daria menos 4? Não. Menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, não tem como uma raiz quadrada, não tem como se obter uma raiz de um número negativo, raiz quadrada, tá? Se fosse uma raiz ímpar, cúbica, aí poderia. Vocês lembram daquela propriedade de potência? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Eu só posso tirar a raiz de um número negativo se o meu índice for ímpar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, toda vez que você tiver uma raiz, um radicando negativo, e o seu índice for um número par, você não vai conseguir extrair a raiz daqui. Porém, se seu índice for ímpar, você consegue extrair a raiz, né? Menos 2 ao cubo, menos 8. Menos vezes menos mais vezes menos, menos. Menos 27. Raiz cúbica de menos 27. Menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, menos 27. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui daria menos 2, né, para o 8. E 3 aqui, menos 3 aqui para o 27. Raiz sétima, ó, consigo tirar o número negativo? Consigo, porque meu índice é par. E dá menos 2. Menos 2 elevado a sétima dá menos 128. Vou parar aqui, só para tirar essas dúvidas aqui de vocês. Deixa eu parar aqui de apresentar. Bom, então vamos lá. Eu separei aqui, né? Vou aumentar a letra, tá? Eu também tenho um reflexo pegando aqui. Deixa eu baixar aqui. Então, vou aumentar aqui, ó. Raiz da raiz de m à oitava n à quarta, né? Bom, se é a raiz de raiz, isso aqui vai se tornar uma raiz única com o mesmo radical. Índice vezes índice, né? Não é uma raiz de raiz, basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. Como o índice não aparece, eu sei que é 2. 2 vezes 2, 4. De m à oitava, n à quarta. Ou eu separo, né? Já que eu tenho um produto aqui, eu posso separar, posso me separar desse outro termo aqui, saindo com raiz à quarta. Ou eu posso fazer, ó, eu tenho um expoente e eu tenho um índice. Então, nesse caso aqui, ficaria m elevado a 8 dividido por 4. Concordam? E vou fazer separado, tá? Para ficar bem, bem bonitinho, para vocês entenderem. Isso aqui é outra propriedade, tá? Onde a gente pode separar, decompor as raízes. Tipo lá, eu e Yasmin, né? Querendo se separar, cada uma vai levar seu radical e seu índice.
E aí, ó, eu tenho aqui o meu expoente e o meu índice. E eu posso transformar isso para potência. M8 dividido por 4. Certo? E aqui, a mesma coisa. N4 é meu expoente e o índice é o denominador. Só que aí, ó, desculpem, tá? M, quanto é 8 dividido por 4? 2. E N? 4 dividido por 4, 1. Ele botava lá como resposta M ao quadrado N. Eu não preciso colocar o 1 do meu expoente e a multiplicação aqui subentende-se, né, que eles estão se multiplicando, tá? Então, numa questão só, eu utilizei duas propriedades. Duas não, né? Uma, duas, três propriedades. Lembrando para vocês também que quando o número for muito alto, eu posso, né, fatorar ele. Então, mesmo que eu não consiga achar uma raiz exata, eu tenho como, pelo menos, simplificar. Por exemplo, a raiz de 216. Eita, é muito grande, não sei. Vou fatorar em números primos. Começo por 2, por 2 de novo, por 2. Aqui tem que ser por 3. Raiz cúbica, tá? Então, aqui dá 9 por 3, por 3. Ou seja, ficou 2 ao cubo, 3 ao cubo. Significa que 216 vale 2 ao cubo, 3 ao cubo. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão anterior, né? Ó, esse aqui e esse aqui. Raiz cúbica de 2 ao cubo e raiz cúbica de 3 ao cubo. Ou, posso fazer direto aí? Pode. Ó, expoente e índice são iguais. Outra propriedade que a gente viu. Expoente e índice são iguais. Quando eles são iguais, eu corto e consigo liberar a base do meu radicando. Vezes, ó, estão se multiplicando esse expoente e o meu índice. E vou liberar o 3. 2 vezes 3, 6. Significa que a raiz cúbica de 216 vale 6. Aí, se fosse um número onde eu não conseguisse chegar, né, ao total, a retirar ele todo, mas pelo menos você iria conseguir simplificar. Por exemplo, vamos supor 512. Não sei nem se 512 tem raiz, tá? Raiz de 512. Deixa eu baixar aqui por causa da luz. Raiz de 512. É muito grande, não sei nem se tem raiz, vou fatorar. Começa por 2 por A, né? Aqui vai dar 2, 4, aqui dá 5, 256. Por 2 de novo. 128 por 2. 64 por 2. 32 por 2. Acho que vai dar 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. 2, 4, 6, 8, 9. 2 a nona. Tá, Ilma, mas quando eu for tirar, ó, 2 a nona, eu posso botar, né? 2 a nona dividido por 2. Concordo? Sai essa potência dividido por 2. Vai servir de alguma coisa, minha gente? Eu vou ter como dividir 9 por 2? Não. Aí tem uma malíciazinha, né? Por quê? 2 a nona é a mesma coisa que 2 a oitava vezes 2 a primeira. Concordam? Multiplicação de potências de mesma base. Repito, a base, somos expoentes. E aí, dá para a gente utilizar isso aqui a nosso favor. Por quê? Porque 8 eu consigo dividir por 2. Né? Então, nesse caso aqui, ficaria 2 a oitava dividido por 2. E esse 2 aqui, infelizmente, ele ia continuar dentro da minha raiz. 8 dividido por 2 é 4. Deixa eu achar aqui para vocês verem.
8 dividido por 2 é 4, então ficou 2 a quarta, raiz de 2. E quanto é 2 a quarta? 16. Então, nesse caso, 16 raiz de 2. Mas ainda não cheguei a um resultado inteiro, exato. Mas você, pelo menos, conseguiu simplificar, tá? Bom, para a gente finalizar, vamos falar de racionalização. Quando eu falo de racionalização, é que eu não posso ficar com o meu denominador de uma fração com a raiz. Então, quando isso acontece, eu devo racionalizar, ou seja, eu devo expandir essa fração a ponto de me livrar da minha raiz. E para fazer isso, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo denominador, que é a raiz. Então, ó, quanto é 1? Aqui virou uma multiplicação de frações. De cima pelo de cima, ou de baixo pelo de baixo. Então, aqui eu vou ter 1 vezes raiz de 2. 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. Então, aqui ficou raiz de 2. E aqui, multiplicação de raízes que tem o mesmo índice. Repito o índice e a raiz e faço, ó, 2 vezes 2, né? Dentro dela. Vai ficar raiz de 2 em cima e embaixo vai ficar 2 vezes 2, 4. Tá? Para finalizar, aqui você não tem nada para fazer. Continua a raiz de 2. Só que 4 tem raiz. Qual é a raiz de 4? 2. Você conseguiu se livrar da raiz que estava no seu denominador. Essa é a função da racionalização. Certo? Bom, na aula de amanhã vai ser uma aula ao vivo, tá? Para a gente tirar dúvidas de racionalização. Vou passar uma atividade para vocês. E a gente vai tirar dúvidas sobre o conteúdo, tá? Dúvidas sobre as atividades, se tiver dúvida da ficha. E aí a gente vai resolvendo as questões, tá certo? Um beijo para vocês, até amanhã.